Bom dia, boa tarde, boa noite, depende sempre. Então, como vocês estão? Espero que animados, tá? O segredo da matemática não é ser gênio, não. É perseverança, né? Teimosia, você continuar a tentar e você chega um dia assim. Ok, então hoje nós temos para calcular derivadas, né? A pergunta é: determine se a função, tem uma função ali, é derivável em 1, né? No ponto 1. Ok, vamos ver se isso pode ser verdade ou não. Ok, então vamos lá? Vamos fazer. Então, uma coisa que você não vai fazer, né? Veja que eu quero analisar no ponto 1, exatamente no ponto onde a função muda de regra, correto? Então você não pode derivar aqui e calcular, ou derivar aqui e calcular, tá? Não é isso que você vai fazer, tá? Quando x igual a 1, por exemplo, as pessoas às vezes se animam e calculam a derivada aqui, ok? Isso não estaria certo, porque a derivada nesse ponto, né, envolve, no ponto 1, como você se aproxima do ponto 1, tanto pela direita ou pela esquerda. Então, quando você se aproxima pela direita, teria esse caso. Então, você estaria calculando a derivada lateral pela direita, tá? Se você aplica a derivada direto, né? Aquela derivada que você sabe já, ok? Tem pessoas que calculam derivada aqui, derivada ali, pronto, e já está. Não, não é bem assim não, ok? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos analisar, né, o que acontece. A definição de derivada no ponto 1, ok? Calculemos primeiro, então, a derivada no ponto 1, correto? E, por definição, esse é o limite, se existir, né? Quando, nesse caso, vou colocar h. Olha, você pode usar tanta essa definição, f, né? De o ponto aqui 1 mais h menos f de 1 dividido por h. Você pode usar essa definição, ok? Ou usar a outra definição que tem de derivado. Seria, né, f de... Era assim, né? X, e aqui x, opa, x se aproxima de 1, e aqui x menos 1. Você pode usar qualquer uma dessas duas, tá? Às vezes, alguma delas facilita, né? Dá para enxergar facilmente o que vai dar, tá bom? Ok. Então, aí fica a seu critério, a sua forma de pensar aí, tá bom? Então, vamos escolher dessa vez, como eu já fiz um vídeo, né? Usando isso aqui, vou tentar usar isso aqui, que deve funcionar, tá bom? Ok. Então, qual a definição de f de 1 mais h quando h vai para zero? Tá vendo? Agora dá um probleminha. Se h vai para zero, isso vai para 1. F de 1 vale quanto? F de 1 vale quanto? Aqui está, essa expressão. Mas se h se aproxima pela direita, então essa expressão aqui é maior que 1. Ok, aqui está bom. Mas se aproxima pela esquerda, então h é menor que zero. E, portanto, 1 mais h vai ser menor que 1. Então, vou aplicar essa regra. Então, tudo isso aqui depende de onde você, como você se aproxima, tá? Então, vou escrever assim. Se h tende a zero, mas pela direita, vamos ver, tá? Ou pela esquerda, vamos começar pela esquerda. Opa. O que acontece aí? Vamos calcular esse limite. Então, eu tenho que eu tenho que 1 mais h, certo? H tende a zero pela esquerda, tá? Então, antes disso, né? O h é negativo. E tá ok. Né? Como ele se aproxima do zero pela esquerda, então ele é negativo, tá certo? Ok? Opa.
Eu não sei se você está visualizando isso. Aqui está o zero. Então, deixa eu fazer assim. Ok. Aí você tem o zero. O zero está aqui. Ok? Tá certo? Então, o zero está aqui. O H é negativo. O H está por aqui. H se aproxima pela esquerda. Estamos por aqui. Então, posso colocar assim. Aqui está o H. Me aproximo do zero. Então, H é negativo. Tá? H é negativo. Tá? Pela esquerda. Então, 1 mais H, já que esse é negativo, então 1 mais H vai ser um número negativo também. Tá? Basta você... perdão. Se você somar aqui 1 mais H, vai dar 1... Vai ser um número menor que 1. Tá? Isso. Opa, menor que 1. Tá certo? Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui a minha tela aqui. Perfeito. Então, 1 mais H é menor que 1. Então, 1 mais H é menor que 1. Então, esse aqui, para ser aplicado, tem que usar essa regrinha, tá bom? Ok, então, isso aqui... Vamos lá. Então, isso aqui vou usar, então, a regrinha que está aqui. Certo? Trocando a x, não? Porque tem h, 1 mais h, né? 1 mais h é menor que 1. Então, eu aplico aqui essa regrinha, mas trocando a letrinha, tá? Ok. Então, é essa regra, só que x tem que ser 1 mais h. Tá vendo? Então, isso aqui pode causar um probleminha, olha só, já tem que levar ao quadrado e tudo isso, né? Então, tudo isso aqui, esse era x, né? X, que aqui é 1 mais h ao quadrado agora, menos f em 1. F em 1, bom, f em 1 não tem como, não. Aqui, quando x vale 1, 1 menos 1, 0. Então, aqui tranquilo. Perfeito. É isso que eu tenho que fazer, e calcular esse limite. Ah, então, estou me aproximando de 0 pela esquerda, né? Perfeito. Agora, deixa eu ampliar o tamanho aqui, para que todo mundo possa visualizar o que aqui eu tenho. Então, é isso que eu tenho. Agora, calculo esse limite. Muito bem. E agora? O que a gente faz? Primeiro, simplifica, né? Esse aqui não tem mais, então 0. Esse aqui tem só isso. Se você pensa, isso aqui acho que dá para ampliar o tamanho aqui. Mas você pode pensar isso aqui como uma diferença de quadrados também, se quiser. Então, eu vou fazer isso. Tá? Use o que você achar que dá para fazer. Você pode abrir isso aqui, teria quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Tá? Tá, vamos fazer isso, tá? Ok. Fazer o quê? Qualquer uma dessas, vamos ver o que que dá. Então, o quadrado do primeiro, 1 mais 2 vezes esse vezes esse. 2 vezes h mais quadrado dele. H ao quadrado. Perfeito. Isso que eu tenho. E agora simplifica, vamos ver o que que deu. Então, eu tenho isso. Então, olha, esse aqui com esse cara aqui some. Pronto, tá feito. Olha só o que que vai dar. Dá para ver já o que que a gente vai conseguir. Posso tirar h de todo mundo? Então, tiro aqui, aqui fica sem esse quadrado, fica esse aqui. Então, fica 2 mais h. Perfeito. Como h vai para 0, isso vai para 2. Feito. Então, o limite, ou a derivada pela esquerda, na verdade, que a gente denotava assim, né? Assim. Esse limite aqui, por enquanto, está dando 2. Tá? Ele deve coincidir com a derivada lateral pela direita. Ok? Então, vamos fazer uma conta parecida. Então, se h agora for maior que 0... Opa, cadê? Aí. Então, isso. Então, se h tende a 0 pela direita, então h é positivo, correto? Então, 1 mais h, se você acrescentar 1 aqui, 1 mais h vai ser maior que 1. Perfeito. Então, 1 mais h é maior que 1. Logo, vamos ver a nossa continha.
Então, 1 mais h é maior que 1. Então, vou usar essa regra, tá? Raiz de x menos 1. Então, agora vou calcular isso aqui pela direita. Seria h pela direita. Certo? Perfeito. Então, agora, quanto vale f de 1 mais h? Esse aqui é maior que 1. Então, vai lá. Lembra? Era a raiz de x menos 1. Ok? Bom, esse aqui, quando aqui é x, dá raiz de x menos 1. Só que aqui agora não é x, é 1 mais h. Então, vai dar... Troca aqui. Em vez de x, né? Troca por 1 mais h. Perfeito, eu tenho isso. Então, menos... Ó, cadê o limite? Ok. E a definição era esse, f em 1. E aqui h. Perfeito, o resto é tranquilo. Só repetir, tá? F de 1 mais h, né? Está fazendo o papel de x. Então, aqui está. Por que coloquei isso aqui, essa regrinha raiz? É porque isso aqui é maior que 1. Então, aplicava a segunda parte da definição de f. Perfeito. Então, agora é só simplificar. F em 1 vale 0. Então, e aqui, se você vê, 1 menos 1 some, some, some. Ok, então aqui é nada mais que, bom, vamos tirar esse aqui. Então já sumiu. Isso. Quanto vale isso agora? Quando h vai para 0 pela direita. Pense. Bom, isso aqui é positivo. Vai para 0 e aqui vai para 0. Bom, tem que racionalizar, né? Seria uma forma de fazer a conta. Vamos ver. Então, se eu multiplico por raiz de h, eu tenho, isso aqui vai dar h. Isso dá h. Com esse h vai sumir. Certo? Então, ele some. Some. Perfeito. Pronto. H se aproxima do zero pela direita. Então, quer dizer, isso aqui é positivo. Bom, então isso aqui é raiz de um número positivo. Então, dá positivo. Então, isso aqui se aproxima de 1 sobre o zero, mas por valores positivos, certo? Isso aqui é sempre positivo. Então, isso dá o quê? Não dá um valor. Isso vai para mais infinito. Mais infinito. Mais infinito. Portanto, isso aqui já estragou tudo. O limite pela direita não existe. E menos ainda vai coincidir com o limite pela esquerda, né? A derivada lateral para a esquerda aqui é 2. Então, nós temos que a função não é derivável, né? Então, o argumento vai ser o seguinte. Como f' pela esquerda em 1 vale 2 e pela direita vale mais infinito, quer dizer, não existe, tá? O limite já não existe aqui, né? Então, isso aqui já significa que a derivada lateral pela direita não existe. Portanto, né? Isso aqui, a derivada em 1 não existe. Ok? Bom, então, algumas observações. Ah, professor, se isso aqui tivesse dado 2, aí sim existiria a derivada em 1. Mas se dá, por exemplo, aqui 3, pode acontecer. Então, quer dizer, a derivada não existe, tá bom? Mesmo assim, tá? Porque não coincidem, tá? Então, é isso. Ah, professor, se aqui fosse dado infinito e aqui infinito, será que a derivada em 1 então existe? Não, não existe, tá bom? Não existe. É isso, tá? Não existe.
Porque para que exista a derivada, tem que existir um número, da derivada é um número, ok? Pronto, então é isso que a gente queria fazer hoje. Calculamos e vimos se a função era derivável ou diferenciável, que é a mesma coisa em um. Então, nesse caso, f não é diferenciável. A resposta é f não é diferenciável ou derivável em um. Ok? Perfeito. Como eu já tinha falado, esse problema vai estar adicionado naquele livro que estou construindo, ok? E você vai ver isso aí, tá? Então, vou gerar um arquivo PDF, você vai, procura esse livro. Esse livro está em construção ainda, tá? Ok? Tem todo o assunto de limites, vai ter, né? Derivadas, vai ter integrais, e todas, muitos exercícios em relação a isso. Então, muito obrigado. E a gente se vê tentando resolver os outros problemas, né, que eu coloquei para vocês, que eu falei que vai ter, né? Aqui, ó. Já fiz isso aí, então vai ter mais problemas sobre isso, tá bom? Então, esse aqui foi outro. E aqui temos esse. Tá bom. Então, vai ter mais problemas envolvendo gráficos de funções, tá? Que é importantíssimo. Problemas de otimização, quer dizer, calcular máximos e mínimos, tá? Vou fazer mais vídeos sobre isso, tá bom? Ok? Me cobre sobre esse assunto. Assíntotas verticais, horizontais, pontos de máximo, mínimo, concavidade, para cima, para baixo, tá? Então, essas coisas que a gente vai ver depois.